Por que que a gente se perde na leitura? Não é como não se perder na leitura. O como é um jeito de resolver, mas eu estou explicando o porquê. A gente se perde na leitura de partitura justamente porque a gente não tem uma coisa, uma premissa mais importante de tudo, não só para ler partitura, mas no que diz respeito ao estudo do ritmo, que é exatamente a percepção do pulso. Eu suponho que muitos de vocês aí não têm uma boa relação com o metrônomo. Se hoje tem uma boa relação com o metrônomo, talvez já teve algum problema com ele. Veja, se a gente tem problema com o metrônomo, a gente está com algum problema, porque o metrônomo é um grande amigo e um grande aliado. Quando a gente consegue perceber o metrônomo como um estímulo musical, quando o beat, o clique do metrônomo vira música nos nossos ouvidos. Então, quando isso começa a acontecer, a gente começa a ter a percepção do pulso. Eu preciso diferenciar aqui o que é a percepção do pulso e ouvir o pulso. São coisas diferentes. Você já viu alguém numa festa que dança completamente fora do ritmo? Como é que pode alguém dançando ao som alto de uma música, o cara está ouvindo, a pessoa está ouvindo a música e ao mesmo tempo ela dança fora do ritmo? Isso acontece exatamente porque ela está ouvindo, mas não está percebendo. O perceber na música pressupõe sentir no corpo essa pulsação que é um estímulo musical, que vibra como música. Então, às vezes, a pessoa está ouvindo aquele som, mas ela está num pulso que é dela. Ela sente uma outra coisa que não está adequado, não está junto com o flow, o pulso dessa música. Incrível que pareça, por incrível que pareça, isso também acontece com muitos músicos. E na hora da leitura musical, a gente perde o pulso, perde a percepção do pulso. Primeiro, eu estou supondo que você tenha. Então, se você está lendo e você perde a percepção do pulso enquanto está lendo, é porque na hora de decodificar o signo, as figuras rítmicas, aquela coisa toda, você provavelmente ainda tem alguma deficiência na decodificação das figuras, não tem certeza qual a duração delas, não tem certeza se você está seguro nas pausas, quanto tempo já passou, os tempos que estão passando, você fica confuso com isso, e quando você fica confuso, a sua atenção vai para isso, numa tentativa de resolver, e aí a sua percepção do pulso desaparece, porque a sua atenção foi para esse outro lado de resolver o código, o signo. Vamos fazer uma analogia? Imagine que você está lendo um texto. O texto é um poema. Afinal de contas, a música é uma arte, é uma melodia. Então, você está lendo uma melodia, supondo, tá? Então, você está lendo um texto de um poema, e o que que acontece? Você tem algumas palavras que você não está muito acostumado ali naquele poema, e você começa a ler, e você perde a interpretação do poema, você perde o sentido, você perde o que é que aquilo está dizendo. Talvez nem precisa ser um poema, um próprio texto. Às vezes, um livro, você está lendo e você está lendo e perde o sentido. Por que que perdeu o sentido? Porque o seu olho está tentando decodificar algumas palavras que você não está muito acostumado, e quando você está tentando decodificar esse signo da palavra, o sentido da palavra perdeu, sumiu. Você perde a noção do contexto. É isso que acontece na partitura, na maioria das vezes. Então, a pessoa tem esse problema. Comigo aconteceu várias vezes isso. Eu sou saxofonista e todo músico de sopro pressupõe que as pessoas pressupõem que sabem ler partitura com fluência. Deveria, não só o músico de sopro, mas todos. Mas o músico de sopro, toda hora ele está com o processo da partitura na mão, mas eu tive muitos problemas. Eu não conseguia entender. Depois que eu comecei a entender, isso levou algum tempo, eu tive o problema exatamente de me perder na partitura. Eu me perdia nas contagens, me perdia várias vezes, sobretudo nas pausas. Por que que eu me perdia? Porque alguns códigos eu tinha que estar resolvendo ali. Na hora eu não tinha os códigos, eu digo, as figuras rítmicas, eu ainda estava dividindo, eu não estava com ela completamente segura, e isso, na hora da divisão, eu me perdia, porque eu tinha que fazer conta enquanto eu estava executando. Mas aí foi quando eu comecei a perceber
que existem algumas técnicas, não existe segredo, que consegue fazer com que a gente fique mais atento ao pulso e consiga não se perder na partitura. Tá claro até aí? Então, esse é um primeiro tópico muito importante. A percepção do pulso é a palavra-chave para a gente resolver a questão rítmica, não apenas da partitura, mas de modo geral, mas voltado à partitura, a percepção do pulso é algo muito importante que a gente não deve perder, certo? E percepção do pulso não é necessariamente ouvir o pulso, mas sentir a pulsação como se fosse música. É o dia que você conseguir ouvir o metrônomo como se fosse um estímulo musical e não só um clique, você está deixando de ouvir o clique, passando a perceber o clique, perceber o pulso. É aí uma grande chave na diferença que vai fazer você não se perder na partitura. Eu vou contar uma história aqui muito rápida. Eu tocava numa banda pop, isso na época em que eu era estudante da universidade, uma banda pop, e a gente tinha que tocar muita coisa de... Eu sou saxofonista, então tocava coisa com trompete, aquela coisa toda. Eu sempre pensava, olhava as figuras rítmicas e eu sempre ficava esperando uma deixa de um instrumento ou de outro para poder entrar nos tempos da música certa sem me perder nas pausas, sem me perder na partitura. Ainda mais quando tinha pausas muito longas, era muito fácil me perder na partitura. Eu achava que eu estava roubando, sabe, roubando? Tipo, não está certo, eu tenho que ver a partitura exatamente como ela é, e eu estou roubando, porque eu fico ouvindo as entradas dos instrumentos, aí quando tem a entrada eu sei que eu estou aqui, aí quando eu ouço outra entrada eu sei que eu estou ali e tudo mais. E aí eu ficava insistindo em ter que ficar contando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e tal, sem ter que ficar prestando atenção na música, para que eu tivesse certeza que eu estava acompanhando a partitura e para que eu não roubasse. Até que, conversando com um músico muito mais experiente que eu na época, que tocava em orquestra, ele me disse uma coisa, sem saber desse meu problema, ele me disse o seguinte: às vezes a gente está tocando um concerto com uma orquestra, e um concerto, às vezes, dura mais de uma hora, uma única música, dura mais de uma hora. Isso não quer dizer que eu estou tocando por uma hora seguida. Tem momentos do concerto em que a parte da música está com determinados instrumentos ou naipes, e eu fico muito tempo parado. Como é que eu resolvo isso? Aí aquilo me chamou muita atenção, porque eu falei, nossa, se eu numa banda pop, numa música pop, me perco com alguns compassos que estão em pausa e eu preciso ficar com o ouvido em pé para o que acontece na música para eu saber onde é que eu estou na partitura, ao invés de ficar contando, tendo certeza, né, na contagem, imagina como é que é esse cara na orquestra e ficar assim por 10 minutos parado, sem tocar nada, contando. É lógico que ele vai se perder. E aí eu perguntei exatamente para ele, como é que você faz para não se perder? E ele me olhou com uma cara do tipo assim, me perder como? Ué, se perder na contagem. Mas contagem do quê? Na contagem da pausa, das pausas. Ele falou assim, nas pausas dos 10 minutos em que eu não estou tocando. Nessa hora que ele falou isso, eu comecei a entender que a minha pergunta era um tanto assim, meio boba, né? E ele falou o seguinte, é lógico que eu não conto esse tempo todo as pausas. Eu percebo o que está acontecendo na música. Eu percebo que em alguns instrumentos vão me dar a entrada de alguns lugares na partitura. Na primeira vez que eu toquei, eu tinha que contar todas essas pausas, mas à medida que entrava um instrumento ou outro, se não tivesse isso anotado na partitura, eu anotava aqui no compasso X, depois de tantas pausas, entrou os trompetes. Pum! Para que eu possa ficar um pouco mais à vontade, para que eu possa perceber a música, ouvir o que está acontecendo e ouvir o momento em que os instrumentos vão entrando e lá nas pausas, que eu não estou tocando, eu estou indicando, aqui entrou o trompete. Tantos compassos depois entrou o tímpano. E aí eu entendi que não é ficar contando o tempo inteiro as pausas e a partitura que significa que você está com controle de tudo. Toda a referência de estímulo que vem de fora, um instrumento que te dá uma entrada,
uma parte da música que vira, tudo mais, e aquilo, se por um acaso é um momento em que você está como pausa, não está tocando, você usa aquela referência como um ponto para você marcar, para você continuar a sua contagem na música, para que você não fique contando, mas que você fique percebendo todo o evento musical. E isso te ajuda, sim, na percepção do pulso. Além de ler a própria partitura, você percebeu o pulso, porque você está dentro do flow da música. Caso contrário, você vai ser um cara que lê partitura super robô, sem ficar ouvindo o que de fato está acontecendo. E também não adianta, você tem que ter essa noção, dessa percepção do todo que está acontecendo. Isso, para mim, foi uma aula que, ainda que pareça uma coisa muito simples, mas para um garoto que não tinha tanta experiência assim e que se perdia em contagens de pausa de uma banda pop, você imagina o que era, então, eu nunca tinha passado pela experiência, de ver ficar pelo menos uns 10 minutos em silêncio. É óbvio que você não vai ficar contando as pausas.